Bom dia, gente. Meu nome é Caco de Paula, muitos me conhecem. Continuo insistindo para quem está aí no fundo da sala que venha mais para frente, porque isso dá um quentinho no coração da gente que está aqui. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e ao Diário do Centro do Mundo, DCM, pela realização desse seminário, que é algo que é uma contribuição, acho que, de ambas as instituições para ampliar esse debate e especificamente do DCM e da FESP para produzirem um conteúdo compartilhável que ajuda a gente a entender mais esse assunto que, além de ser complexo, ele é dinamicamente complexo. A complexidade dele não deixa de se manifestar. Quero agradecer muito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e ao governo federal pelo patrocínio da produção dessa conversa, né? E um agradecimento especial aos 8 panelistas e a todos vocês pela presença aqui. A improvável presença de vocês numa segunda-feira, logo depois da COP, chuvinha em São Paulo, trânsito pegando, e fiquemos atentos à qualidade dessa conversa, né? Porque e as pessoas que vieram, eu acho que vão trazer qualidade também ao debate. Nós temos pelo menos meia hora de intervenções da plateia, e eu pediria que, antes disso, quem estiver interessado em fazer intervenções ao final do painel, se inscreva ali com o nosso showrunner, Alexandre Sugimoto, porque a gente vai seguir essa ordem de inscrição e para efeito de edição do vídeo, que é um vídeo também didático, eu vou pedir para que as pessoas venham fazer a sua pergunta aqui, para nós captarmos com a melhor qualidade de vídeo e áudio. Tá? Vou dar alguns avisos. Bom, quero agradecer muito a quem realmente veio aqui nesse dia. Eu não tenho mais detalhes, mas hoje, nessa manhã e à noite, nós teremos anúncios de duas pós-graduações que essa escola está fazendo relacionadas à sustentabilidade, mudança climática, e teremos o coordenador de um desses cursos nessa mesa agora, né? Quero avisar também que a editora Senac está presente com exemplares do livro Caminhos para a Transição do Sistema Agroalimentar, Desafios do Brasil, organizado pelo professor Ricardo Abramovay e por Arilson Favaretto. Eu estive no primeiro lançamento na Escola de Saúde Pública, realizado há algumas semanas. O professor Ricardo acaba de chegar de Belém, onde lançou também o livro, e faltou o livro, ele lançou lá numa discussão muito boa, e a obra reúne artigos que discutem os impactos dos sistemas agrícolas sobre o meio ambiente e a saúde, propondo soluções concretas como a agricultura regenerativa e o uso de bioinsumos. Então, ao final, o Senac está aqui com os livros, ao final o professor topou fazer uns autógrafos, eu já peguei o meu no lançamento na Escola de Saúde Pública. Eu tenho também aqui uma mensagem de conscientização ambiental, que eu acho que é quase que um reforço, vamos chamar assim, porque todo o evento ele é uma tentativa de conscientização ambiental no sentido de ajudar-nos a todos a entender o que está acontecendo. Então, é uma mensagem que a gente faz a pedido, inclusive, do patrocinador do governo federal, e que é uma fala que a gente mesmo traz. E essa fala é a seguinte: olha, a crise climática é a nossa realidade. Mais do que um desafio para governos, ela nos convoca a uma ação cidadã permanente. Eu acho até que se informar a respeito disso, quem tem condições de ter acesso ao conhecimento, isso é uma ação cidadã, porque você pode passar adiante o conhecimento. A cultura e o conhecimento são os únicos bens que crescem quando você os compartilha, né? Então, que esse debate nos inspire não apenas a entender, mas a compartilhar o que a gente aprender aqui hoje, né?
E eu queria falar só uma palavrinha de abertura, porque nós temos 8 especialistas conversando hoje aqui conosco, e são 8 perspectivas. E se nós, eu li vários jornais de ontem para hoje, que aconteceu na COP, o Guardian, o Estadão, o Wall Street Journal. Então, o que acontece? Você fala das frustrações. A psicanálise mostra que as frustrações ocorrem, muitas vezes, por excesso de expectativa, né? Então, a gente que acompanha a COPs há muito tempo, a gente sabe que você não vai ter um resultado ali, o Coritiba saiu da Série B. Não é isso, é uma coisa um pouquinho mais complexa e é uma complexidade dinâmica. Então, o que eu diria é que hoje a gente vai ter aqui a oportunidade de entender de uma maneira um pouco mais complexa o que está acontecendo, o que aconteceu. A gente tem ali um número de acordos que foi feito, que 190 e tantos países juntos assinem um acordo, um único acordo desses, já é difícil. 20 e tantos, então, né? Então, eu queria fazer só essa observação. E também não acabou a COP, porque a COP é um processo, continua até ter a próxima COP na Turquia, no ano que vem, e as pessoas que se mobilizaram para discutir o que está sendo discutido, elas não pararam agora, né? Então, foi feito o que foi possível, né? Então, tem a questão do processo. Temos aí, sem mais delongas, eu queria dizer que a gente vai hoje, já falei do professor Abramovay, falei que essa escola está lançando cursos, o professor vai falar um pouquinho disso também, e os resultados das COPs aparecem. Veja, eu era não era um jovem repórter, faz muito tempo que eu era um jovem repórter, mas eu era digamos, um editor de meia-idade, ou coisa assim, na COP de Copenhague, quando a gente estava conhecendo a proposta do Fundo Clima, que era uma ideia ainda. Então, assim, leva muitos anos para você construir. Então, por exemplo, o Fundo Clima, eu aprendi aqui com o professor Gabriel Aidar, que, na verdade, ele é algo que teve que ser uma ideia, teve que ser implantado. Hoje é um fundo com 26 bilhões de reais para financiar a mudança energética, a transição energética. Então, assim, os resultados vêm, às vezes demoram muito. Por exemplo, em 30 COPs, foi só nessa que botaram uma frase a respeito dos povos originários. Vocês acreditam? Né? Então, assim, é devagar. Então, é a filosofia, acho que o Martinho da Vila explicaria bem o que é o desenvolvimento de uma COP. É devagar, devagarinho. Né? Que mais? Aí eu queria chamar, então, aqui, já está no palco conosco, Camila Grankov. Olá, Camila. E ela é diretora do escritório da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Ela participa conosco de Brasília. Foi uma das primeiras pessoas a topar participar conosco e quero agradecer muito. E eu chamaria aqui, para sentar com a gente aqui, o professor Ricardo Abramovay, que ele não dispensa apresentações, mas eu já apresentei várias vezes, né? Então, professor Ricardo Abramovay, que hoje faz uma leitura muito atualizada e, eu diria, muito próspera. Próspera no sentido de enxergar para lá, construir, né? O professor Alexandre Coelho, que vem a ser o coordenador acadêmico do MBA em Geopolítica da Transição Energética dessa escola, que eu estou esperando publicar as inscrições, que eu acho que vou me inscrever nesse MBA. E está conosco o professor Gabriel Aidar, que é superintendente de estratégia e pesquisa do BNDES. E vocês viram esse vídeo na abertura, ele é alguém que vai poder nos contar um pouco mais o que é esse fundo, como é que ele está sendo usado, tá? E tendo feito essa pequena abertura, eu queria propor uma pergunta a eixo para todos, né?
tentando fazer com que essas perspectivas muito específicas de cada um se somem e a gente consiga aprender com isso mais alguma coisa, né? Então, olha, a pergunta eixo que eu gostaria de fazer a todos, começando pelo professor Abramovay, para a gente ir para uma convergência aí de temática, né? Seria, considerando o avanço no financiamento para adaptação, que é algo que houve, né, nessa COP, e o fato de que a proposta brasileira para o fim dos combustíveis fósseis não avançou como esperado, como é que o Brasil pode construir uma estratégia de desenvolvimento produtivo que transforme o seu potencial em liderança global efetiva na transição climática? A questão é essa, professor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. O Caco citou prosperidade. A ideia dele de prosperidade vem do livro de Tim Jackson, que ele editou quando estava na Editora Abril, Prosperidade sem Crescimento. Eu tenho o prazer, a honra também de ter sido editado pelo Caco, pelo Matthew Shurtz, também na Planeta Sustentável da Editora Abril, quando a Editora Abril era dirigida por pessoas que tinham horizonte estratégico, planos, etc., independentemente da coloração política. Tive a honra de ser editado pelo Caco num livro chamado Muito Além da Economia Verde. Prazer estar aqui com o Alexandre, parabéns pelo curso. Gabriel, Camila foram alunos da Faculdade de Economia. Gabriel, enfim, para um professor veterano é um prazer imenso ver os seus alunos de graduação ocupando postos tão importantes. Caco, eu não sei responder essa tua pergunta, não tenho a menor chance de responder a tua pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que pode ser respondida por quem está envolvido diretamente com a elaboração da política pública. Agora, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa colocar com relação a por que é tão difícil, por que esse negócio é tão... As pessoas fazem um raciocínio assim, a gente teria tudo para resolver essa situação. E não resolve porque os interesses políticos são contrários à resolução. Eu acho que essa é uma resposta muito simplista. Então, eu acho que é muito importante a gente procurar entender as reais dificuldades. A primeira delas é que nós temos uma contradição entre o fato de que as emissões de gases de efeito estufa hoje no mundo estão concentradas em 56 empresas, estão concentradas numa pequena quantidade de países, entre os quais se inclui o Brasil. O Brasil é o 5º emissor de gases de efeito estufa do mundo, com a diferença de que a Índia, por exemplo, que é um grande emissor de gases de efeito estufa, emite gases de efeito estufa porque a energia da Índia é uma energia dependente de combustíveis fósseis. O Brasil emite gases de efeito estufa na magnitude que emite hoje por causa de desmatamento. Então, você pega a Índia, você precisa fazer uma revolução tecnológica para reduzir as emissões da Índia, da China, mesmo dos Estados Unidos, tá certo? Porque são derivadas do quê? Da maneira como está organizada a mobilidade, o aquecimento e a refrigeração das edificações,
Tá certo? Então, imagina a revolução tecnológica, mas não só tecnológica, a revolução. Você precisa reformar os imóveis para. Certo? Você precisa mudar o carro que as pessoas usam, o sistema de transporte, etc. Qual é a grande. Qual é a grande transformação tecnológica necessária para acabar o desmatamento? Nenhuma. Para conhecer o desmatamento, sim, o Brasil é super bom nisso, o Map Biomas. Hoje a gente pode detectar desmatamento assim, na hora quase, em função do trabalho feito por uma organização não governamental, trabalho aberto, não proprietário, disponível e que está se internacionalizando. Então, uma parte, felizmente, o Brasil está lutando contra o desmatamento. O governo democrático, durante o fanatismo fundamentalista, o desmatamento explodiu, e o governo democrático, aí também, independentemente da opinião que se tenha sobre o governo, mas é um governo que procura se apoiar em ciência, que dialoga, que, enfim, não fica falando barbaridades o tempo todo na imprensa, etc., nós conseguimos reduzir o desmatamento de maneira a que agora, em 2024, nós temos a menor taxa de, agora não lembro exatamente se são 10 ou 15 anos, graças ao trabalho, sobretudo, da ministra Marina Silva. Mas, ainda assim, o desmatamento tem uma participação imensa. E a segunda coisa que tem uma participação imensa nas emissões do Brasil são as emissões da agropecuária. Então, você junta as duas coisas, desmatamento mais as emissões da agropecuária, o setor agroalimentar brasileiro, sem contar o que está a montante e o que vem a jusante desse setor, ou seja, refrigeração, preparação de alimento, etc., sem contar isso, o sistema agroalimentar conta com 75% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte: as emissões estão altamente concentradas em algumas poucas empresas e alguns poucos países. O Brasil é o quinto emissor de gases de efeito estufa globalmente. E aí você poderia dizer assim, bom, então por que não junta esses países e essas empresas e aí resolve? Qual é a contradição? É que é fundamental que o enfrentamento da maior ameaça existencial à civilização contemporânea, que são as mudanças climáticas, seja feito no âmbito do fortalecimento do multilateralismo. E isso cria uma contradição incontornável, tá certo? Nós temos que ter 200 países negociando, ao mesmo tempo nós sabemos que as emissões vêm de um punhado de empresas e um punhado de países. O Brasil é campeão de multilateralismo globalmente, é respeitado por isso, a diplomacia brasileira é globalmente muito respeitada, tem uma competência profissional impressionante, tá, no Itamaraty, uma capacidade de mobilizar brasileiros e mobilizar globalmente especialistas para ajudar nisso. A segunda contradição é que de fato, nós temos um avanço espetacular nas energias renováveis hoje no mundo. É um negócio impressionante. Você pega energia solar, não vou cansar vocês com as informações, mas você pega a curva, o preço desabou, a quantidade explodiu, as baterias, o grande argumento era que você não pode armazenar, as baterias estão cada vez melhores e cada vez mais baratas, só que, ao mesmo tempo que crescem as energias renováveis, crescem os investimentos em energias fósseis. Uma matéria no Financial Times cita um especialista que estava na COP, que diz: nós reduzimos as emissões derivadas de carvão em 300 gigatoneladas de 2015 para cá. Só que os investimentos em carvão aumentaram 600 gigatoneladas e tem mais outro tanto na planta para acontecer. Estou falando do carvão, que é o pior dos combustíveis fósseis. Tá certo? A gente não está com um fade-out em carvão.
E em petróleo, uma coisa que muita gente não sabe, os Estados Unidos, a partir do início do século XXI, com as inovações tecnológicas ligadas ao shale gas, ou seja, você injeta um gás no subsolo a 2, 3 mil metros de profundidade, que dissolve óleo, ou seja, resíduos fósseis de milhões de anos acumulados nas pedras, dissolve isso produz gás, isso produz petróleo. Portanto, todo o raciocínio do pico de petróleo feito a partir de técnicas convencionais de extração foi água abaixo, porque houve uma tecnologia que permitiu que os Estados Unidos acelerassem a sua transição energética no sentido de reduzir a sua dependência de carvão, graças ao gás que eles produziram a partir dessas novas tecnologias. Os Estados Unidos hoje são o mais importante produtor de petróleo do mundo, mais que a Arábia Saudita. Estão entre os 5 maiores produtores e exportadores de carvão, de gás e de petróleo. Tá certo? Bom, então, essa simultaneidade entre o avanço das renováveis e o permanente avanço das energias fósseis, para o qual o governo brasileiro atual, ao que tudo indica, quer contribuir, apesar do roadmap, de todo o esforço genuíno, sincero, não tenho a menor dúvida que o presidente Lula está falando de coração quando ele fala do roadmap. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o raciocínio que hoje se faz em segmentos importantes do governo brasileiro, a começar pelo BNDES, é de que nós não podemos deixar essa riqueza no subsolo. Ora, toda a ciência está dizendo o seguinte: não dá para tirar essa riqueza do subsolo, tanto por razões ambientais, éticas, etc., como por razões econômicas, que são mais polêmicas, claro. As razões econômicas quais são? De duas uma, ou daqui 10 anos, quando essas riquezas entrarem no mercado, elas valerão muito, então nós estaremos numa situação terrível daqui 10 anos, porque isso está indo muito rápido. Ou, se nós conseguirmos avançar no roadmap para a descarbonização, essas riquezas, obviamente, valerão muito menos do que se estima hoje. Então, olha, eu entendo, eu posso falar, digamos assim, eu fui professor de sociologia também do Gabriel, não sei se da Camila, eu posso falar a partir da postura da ética da convicção, porque eu não estou no governo. Se eu estivesse no governo e tivesse que aplicar a categoria weberiana de ética da responsabilidade, talvez meu discurso fosse outro. Mas eu acredito seriamente no que eu estou falando e estou ao lado de grandes personalidades científicas. A terceira coisa que eu acho importante para ajudar a gente na discussão é que reduzir a presença de combustíveis fósseis na vida das pessoas não tem nada de trivial. O exemplo dos coletes amarelos na França foi emblemático, mas não só isso. Quer dizer, quando abaixa 3 centavos o preço da gasolina aqui, nossa, tinha que abaixar mais. Tal. Quer dizer, não há país que eu saiba, talvez os países nórdicos tiveram um consenso que permitiu que se fizesse isso, mas a esmagadora maioria da população mundial depende dos fósseis para a sua vida cotidiana e tem uma postura de rejeitar os impactos que o combate aos fósseis vão incidir, vão ter na sua vida, tá certo? Além disso, o poder dos grandes emissores de petróleo, como eu já disse, são 56 empresas, é gigantesco. E o quarto ponto que eu gostaria de colocar é que, se por um lado nós temos avanços, e nós temos avanços muito importantes, o mais importante avanço para mim nessa COP, é a postura da defesa do multilateralismo pelo governo brasileiro, o fato de nós termos profissionais com a competência, com a qualificação, com o preparo
do André Corrêa do Lago, da Ana Toni, mas não só, a equipe do Itamaraty que está cuidando disso é uma equipe impressionante, do Ministério do Meio Ambiente também. Você pega a assessoria do Ministério da Fazenda, é impressionante a qualidade intelectual e a qualidade executiva dos quadros que hoje compõem o Ministério da Fazenda. Agora, a infraestrutura que está sendo pensada, planejada, que já está implantada, por exemplo, na Amazônia, não é uma infraestrutura voltada para a descarbonização e para a diversificação da matriz produtiva da economia brasileira. Nós continuamos implantando infraestruturas que sinalizam o fato de que a Amazônia é um grande almoxerifado em que o Brasil tem ido buscar matérias-primas, energias, matérias-primas agrícolas e minerais a baixo custo e com participação ampla de capitais internacionais, sobretudo chineses, esse modelo permanece. Então, a minha resposta para a pergunta do Caco está muito mais no sentido de levantar essas questões, que são questões difíceis e incontornáveis para um governo democrático. Se a gente tivesse uma ditadura, ou se a gente tivesse um bando de fanáticos, como tivemos, dirigindo o país, claro que a conversa ia ser outra, mas justamente essa é uma conversa que nós precisamos ter com um governo que é inteligente, que é democrático, que se preocupa com o país e que, só para terminar, tem uma coisa que em economia se chama path dependence, dependência de trajetória, que é muito importante. Inovações, a transição energética e a transição para uma economia baseada no desenvolvimento sustentável, ela supõe transformações tecnológicas que existem, mas as empresas e os interesses dominantes não são os meios, sobretudo hoje em dia, os meios mais adequados para levar essas transformações adiante. Eu estou lendo um livro de um economista de Oxford chamado Carl Benedict Frey, chamado The End of Progress, o fim do progresso. E é muito interessante como ele mostra que as mais importantes inovações não vieram das empresas já consolidadas. As empresas consolidadas são muito boas em organizar, difundir, vender inovações. Elas não são muito boas em criar inovações. Esse é um outro problema que a gente, como sociedade, como civilização, vai ter que enfrentar. Ricardo, eu agradeço muito aí. Você trouxe um solo comum no qual a gente vai poder levar adiante a discussão. Você trouxe o principal que a gente precisa para discussões, que não é a certeza, mas a dúvida diante do que se conhece, né? E como você falou várias vezes da questão regional, da questão geopolítica, da multilateralidade, eu acho que eu queria pedir para você, Camila, prosseguir nessa conversa. A pergunta eixo ainda é, diante dessas circunstâncias, como é que o Brasil pode, né, avançar, mas você também tem uma visão mais ampla que pode compartilhar conosco da região da América Latina e Caribe, e se a gente está diante de novos desafios de avanço ou de novas alianças para a dependência, né? Então, muito obrigado por estar conosco, Camila, e vamos lá. A gente está fazendo essa primeira rodada ali com uns 10 minutos, cada um, para ter tempo realmente de desenvolver. Camila, obrigado. Perfeito, muito obrigada, Caco, espero que esteja me ouvindo bem. É uma alegria estar aqui com você e especialmente com o professor Ricardo Abramovar. É uma honra, né, poder estar num painel com um dos nossos mestres aqui também, Gabriel Aidar, professor Alexandre, bom dia a todas e todos. Essa sua pergunta, Caco, ela é fundamental
especialmente agora, saindo aí dessa jornada de 2 semanas de COP30 no Brasil, que também é uma COP da América Latina e do Caribe, e do Sul Global, né? Como a presidência do Brasil colocou desde o princípio, que essa é uma COP que seguia não apenas pela Estrela do Norte, mas também pelo Cruzeiro do Sul. Então, essa sua pergunta ela vai no coração dessa COP, que traz temas fundamentais para o Sul Global, com destaque para o tema do desenvolvimento produtivo, né? Acho que para começar a abordar essa sua pergunta, te colocar aqui do lado da CEPAL, nós temos insistido que a emergência climática ela não é neutra do ponto de vista do desenvolvimento, né? Não enfrentar a mudança climática não quer dizer que tudo vai continuar como está. Muito pelo contrário, né? Está cada vez mais claro e essa foi apresentada como a COP da verdade, né? Em que o tema do combate à desinformação, o tema da centralidade da ciência, né? Da informação orientada por evidências, ganhou uma centralidade maior em relação a COPs do passado. Então, a gente tem argumentado na CEPAL que a emergência climática ela não é neutra do ponto de vista do desenvolvimento. Isso significa que as 3 armadilhas que a CEPAL identifica para os países latino-americanos e caribenhos, elas vão se agravar. Então, por um lado, a gente tem uma região que está enfrentando uma armadilha da baixa capacidade para crescer. Se a gente pega a média, né, do crescimento econômico dos últimos 10 a 15 anos, a região já está enfrentando uma média de crescimento inferior à década perdida dos anos 80. Portanto, a gente tem sublinhado que a região corre o risco de enfrentar uma terceira década perdida. O aquecimento global ele agrava essa armadilha da baixa capacidade para crescer, porque os eventos extremos eles destroem a infraestrutura, tem aí quedas de barreiras que interrompem o transporte de mercadorias. Os eventos extremos destroem o próprio aparato produtivo, né, o comércio, as fábricas. A gente teve recentemente as inundações do Rio Grande do Sul, que mostraram de maneira clara como essa destruição pode ser devastadora. Agora, mais recentemente, também o furacão, né, no estado do Paraná. Então, todos esses são eventos climáticos extremos que nós já sabemos vão se tornar mais intensos e mais severos, né, mais violentos. A segunda armadilha, que é a armadilha da alta desigualdade social, né, embora o Brasil, né, com grandes avanços aí no início desse século na redução das desigualdades, embora, né, esse avanço importante tenha acontecido, o Brasil, né, e a América Latina, na realidade, a América Latina ainda é a região que apresenta a maior disparidade de distribuição de renda no planeta. Então, embora esses avanços tenham ocorrido, né, a gente não conseguiu transformar estruturalmente essa característica. A emergência climática ela agrava essa armadilha, né, da alta desigualdade, da baixa coesão social, porque a gente já sabe que os efeitos das mudanças climáticas são desproporcionais, ou seja, são aquelas populações que já são mais vulneráveis, as que vão sentir ainda mais os efeitos das mudanças climáticas. Estamos falando aí de populações de mais baixa renda, que moram nas encostas dos morros, sujeitas a deslizamentos, populações mais vulneráveis nas beiras de rios, sujeitas a inundações, populações que já estão em regiões mais pobres, no semiárido, por exemplo, que vão sentir ainda mais os impactos da seca, etc. E, finalmente, a armadilha da frágil desigualdade, frágil capacidade estatal, né? As capacidades institucionais, as capacidades dos estados em enfrentar as lacunas estruturais do desenvolvimento, elas vão ser agravadas pelas mudanças climáticas que colocam ainda mais pressão, né? Exigem ali uma governança própria dos eventos extremos, exigem recursos fiscais para o enfrentamento a esses impactos. Então, se por um lado a gente tem um diagnóstico muito claro de que a inação climática é ruim para o desenvolvimento, por outro lado, a ação climática, ela não é espontaneamente uma agenda de desenvolvimento de longo prazo, né? E é aí que eu vou entrar na sua pergunta sobre a centralidade do desenvolvimento produtivo. O IPCC, que é o órgão científico, né, que revisa o estado da arte, que nós sabemos, né, da ciência
sobre o enfrentamento da mudança climática, o IPCC faz esses relatórios a cada 4 anos aproximadamente, e ele é muito claro de que vai ser necessária a descarbonização total das economias para se limitar o aquecimento global, seja no nível que a gente aceitar, idealmente dentro de 1,5 graus Celsius de aquecimento, que é o que determina o Acordo de Paris e o que foi reforçado também na COP30 na semana passada. Então, para se atingir, né, esse limite máximo aí de 1,5, mas seja lá qual for esse limite, ou de 2 graus, que também está no Acordo de Paris, vai ser necessária a descarbonização total da economia. Isso significa reduzir emissões a maior quantidade possível, né, aplicar tecnologias e práticas de mitigação, né, aquelas que reduzem as emissões de gás de efeito estufa, em todos os setores de todas as economias do planeta. E aqueles setores que forem hard to abate, né, ou de difícil abatimento, ou de impossível abatimento, inclusive, vai ser necessária a captura e armazenagem dessas emissões de gás de efeito estufa. Então, isso significa que vai ser necessária uma mobilização tremenda de investimentos, né? E esses investimentos verdes, descarbonizantes, na América Latina e no Caribe, são da ordem de 5% do PIB. Então, eles já são um impulso ali ao crescimento econômico, né? Mobilizar, né? Os economistas aqui presentes sabemos que 5 pontos percentuais do PIB é bastante coisa, em economias que estão aí nas últimas décadas com taxas de investimento baixa, né? Abaixo dos 20% do PIB. Então, esse é um impulso que, no curto prazo, ele já traciona aumento de renda, o crescimento econômico, mas a centralidade do desenvolvimento produtivo se apresenta na medida em que, para sustentar no longo prazo essa geração de renda, esses postos de trabalho, é necessário que esses investimentos tenham origem no Brasil, né, nos países que vão estar liderando esses investimentos. Me explico para tornar o argumento mais palpável, né? Hoje a gente tem uma situação nos países da América Latina e do Caribe em que a grande maioria desses investimentos estão acontecendo com base em tecnologias importadas, né? Então a gente vê os países fazendo esses investimentos a uma velocidade que não é ideal, né? Esses investimentos deveriam estar muito mais acelerados do que estão, mas mesmo esses investimentos que estão ocorrendo, eles vêm ocorrendo, por exemplo, em compras de frotas de ônibus elétricos, investimentos em fazendas solares com painéis fotovoltaicos importados, em áreas de geração eólica com aerogeradores importados. Então, embora, né, é indiscutível a urgência desses investimentos descarbonizantes que vão levar a essa necessária descarbonização das economias, a dimensão do desenvolvimento produtivo é central porque é ela que assegura, né, que os empregos que vão ser gerados ali na provisão dessas tecnologias, dessas máquinas, equipamentos sustentáveis, né, que eles também vão se traduzir na geração de postos de trabalho, na geração de renda, né, no desenvolvimento de cadeias produtivas que vão ali permitir uma arrecadação de fundos para o governo fazer mais políticas sociais ou mais políticas de ciência, tecnologia e inovação que vão permitir esse desenvolvimento produtivo todo. Então, um dos pontos que a CEPAL levou para essa COP30, Caco, foi uma mensagem muito forte sobre a centralidade do desenvolvimento produtivo, né? Nós lançamos uma publicação sobre isso, fazendo uma revisão, inclusive, das políticas que existem nos países da América Latina e do Caribe, promovendo esse desenvolvimento produtivo, construindo, né, essas capacidades, essas competências que vão permitir o desenvolvimento dessas cadeias produtivas. Foi lançada também uma declaração global, né, pela industrialização verde, liderada pela UNIDO, que a CEPAL também é apoiadora. Então, a gente vê alguns avanços importantes para uma agenda que é tão cara para os países, não só latino-americanos, mas do sul global em geral, para traduzir essa agenda climática também numa agenda de desenvolvimento. Camila, obrigado por essa aula que você nos traz e com essa visão da região, né? Porque
Eu acho que há uma discussão também que começa, o professor Abramovay outro dia comentou que talvez talvez não, muito provavelmente essa COP não resolvesse a crise climática, mas como ela é importante nesse momento específico para o fortalecimento do multilateralismo, né? Então, isso é um ponto muito importante. Camila, então, depois, se você me passar, eu compartilho com todo mundo que está aqui esses documentos aos quais você se referiu, além daquele outro em espanhol que você me passou e que é muito esclarecedor, com detalhes disso que você acaba de nos falar. Eu queria agora pedir a participação do professor Alexandre Coelho, que além de painelista aqui também, ele fala em nome da Fundação Escola de Sociologia e Política, né? Então, pedi até que faça ali, se possível, no púlpito, a sua saudação em nome da FESP. Bom dia a todos, a todas, enfim, obrigado. É uma honra, eu vou ler um pouco aqui, enfim, não estou aqui no mesmo nível aqui de capacidade dos demais professores, mas muito obrigado por terem vindo, é uma honra ter vocês aqui na FESP, na Fundação Escola de Sociologia e Política, onde eu atuo como coordenador acadêmico, tanto do curso de pós-graduação em Política e Relações Internacionais, como também do curso de Geopolítica da Transição Energética, né, que é um MBA novo que nós estamos lançando aqui na FESP. Bom, a COP30, na minha opinião, ela traz menos respostas ambientais e mais sinais sobre o estado real da política internacional. Então, nesse contexto, o Brasil ele ocupa um lugar singular, a gente é produtor de petróleo, quer queira ou não, líderes de biocombustíveis, potência em energia renovável e detentor de minerais estratégicos. Enfim, poucos países combinam tantos recursos capazes de gerar poder, autonomia e desenvolvimento industrial ao mesmo tempo, né? Então, o desafio da COP30 não é só interpretar, mas definir o Brasil também qual seria a sua posição estratégica, principalmente na área energética, né? Então, que esse encontro possa fortalecer a nossa capacidade de pensar o Brasil, né, de forma estratégica, articulando energia, a questão da política internacional, desenvolvimento econômico. Enfim, saúdo a todos aqui e muito obrigado pela presença dos professores e de vocês. Obrigado. Bom, o professor está com uma dupla função aqui, né? De saudar pela FESP e de também explorar, com a sua perspectiva de relações internacionais e de quem está coordenando, olha que interessante, né? Não tinha esse tipo de curso para as pessoas das áreas discutirem isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, professor, sobre a perspectiva desse curso que o senhor está mostrando, algumas questões que são muito exemplares ali, né? A gente viu, estava conversando ali no cafezinho, né? Os países produtores de petróleo, a gente sempre pensa no Ibn, né? Pensamos na Arábia, né? E ali no café alguém nos lembrou que o maior produtor de petróleo é quem? Estados Unidos. Estados Unidos. Então, professor, está o microfone de volta, agora você na persona de painelista. Vamos lá. Obrigado, Caco. Em primeiro lugar, eu estou aqui quase que como um aprendiz diante do professor Ricardo Aidar e da professora Camila, aqui, enfim, grandes especialistas na área de energia. Eu conheço um pouco mais na área de geopolítica, lido mais com a área de poder, política internacional, e é óbvio que a energia ela está aí entremeada na questão do poder internacional, da política internacional, né? Bom, Caco, a minha visão é de que a COP30, na visão de quem analisa a questão da política internacional, ela acaba sendo muito mais um sintoma
da atual era geoeconômica, geopolítica, que a gente vive, do que talvez, como alguns talvez possam comentar, tenha sido um fracasso ou não. Enfim, eu não vejo como um fracasso, eu vejo, pelo contrário, como uma possibilidade do Brasil enxergar as alternativas que ele tem na mão, comparada com os outros países, né? Tais como, veja a posição única que o Brasil detém hoje, que é produzir de forma relevante petróleo, e aí, obviamente, ele tem que saber como é que ele vai encaixar isso numa era em que o aquecimento global ele está aí presente, né? A gente não há como, é inescapável a questão do clima. A ONU já colocou que, ao invés de a emissão de gases de efeito estufa caírem, ela está aumentando, não diminuindo, infelizmente. Então, temos que pensar nisso, né? Outra questão é que nós somos líderes em eletrificação renovável, ou seja, a matriz nossa energética ela é limpa e nós somos líderes nessa área também. Então, o Brasil está numa posição muito importante. E agora, mais do que nunca, do ponto de vista geopolítico, não dá para não pensar em energias limpas, renováveis, sem pensar no mineral crítico, né? Nos minerais críticos, nas terras raras. Veja, o Brasil é o segundo maior, detém a segunda maior reserva de terras raras no mundo, né? Logo depois da China. O que falta ao Brasil, no caso, e que a China tem, é a dominação de toda a cadeia de produção, de refino desses minerais, né? Nós exportamos, por exemplo, o silício para a China e recebemos de volta em forma de chips, né? Então, quer dizer, nós precisamos utilizar as terras raras, essa combinação importante de biocombustíveis, matriz limpa, renovável, como uma plataforma estratégica de poder do Brasil. Não é só uma questão técnica, uma questão econômica, mas eu vejo também muito mais, na minha perspectiva, como uma questão de poder político internacional que o Brasil detém. O Brasil tem que saber utilizar isso de forma estratégica e ele pode atuar em diversos tabuleiros. Seja no tabuleiro junto aos produtores de petróleo, seja junto à China. Veja, e aí a COP30, na minha opinião, mostra uma outra questão importante. A ausência de Xi Jinping, a ausência, obviamente, dos Estados Unidos, que a gente já esperava, a ausência do Narendra Modi, né, ou seja, são os 3 maiores poluidores do mundo, né, os 3 maiores emissores de gases de efeito estufa, né? A China é um personagem interessante porque ela pode estar em primeiro lugar ali na emissão, veja, mais de 50% da sua matriz é carvão ainda, né? Embora ela esteja investindo em muito na energia renovável, né? Eu estive na China no ano passado, por exemplo, e mais de 70% dos carros, pelo menos assim, na prática, só de olho, eram carros movidos à eletricidade, já, né? Então, Pequim, de fato, está com o céu azul, se a gente pudesse dizer isso. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a China tem muitos interesses, não só na questão energética renovável, mas também a questão do petróleo e do carvão ainda é importante para a China, para ela manter o nível de desenvolvimento que existe ainda hoje, né? Para ela, a China. E isso reflete, na minha opinião, a ausência, por exemplo, do líder chinês. A questão energética para a China é muito mais uma política doméstica, na minha opinião. É importante, obviamente, ele exportar. A China exporta, por exemplo, turbinas eólicas, baterias elétricas, é um grande exportador de material utilizado como base
de energia limpa, inclusive o Brasil, um dos grandes importadores, com um preço baixo. Veja, é interessante notar que, a essa altura do campeonato, as potências médias é que vão liderar, na minha opinião, essa revolução verde, né? Porque as grandes potências, como os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos ele está negando hoje, né, negando a ciência, basicamente, negando a questão climática. A China, ela é importante, um ator muito importante, mas ela tem muitos interesses aí, né? Obviamente, ela quer diminuir a sua dependência do petróleo, porque ela é muito dependente hoje dos países do Golfo, do Irã, muito dependente de diversos outros países no que se refere ao petróleo. E olha que ela é uma grande produtora também, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós, infelizmente, talvez para o bem ou para o mal, nós estaríamos aí numa fase de reconfiguração global, numa fase de reconfiguração do sistema internacional. Se eu posso dizer, eu costumo dizer para os meus alunos que nós estamos no meio, em cima do movimento das placas tectônicas das relações internacionais. Nós saímos daquele período unipolar em que os Estados Unidos era a potência hegemônica, por um período em que não há uma potência hegemônica hoje querendo liderar, principalmente na área climática. Então, há um vácuo de poder aí, né, e que o Brasil pode muito bem ser um dos, não coadjuvante, mas sim um dos atores principais na liderança desse movimento da transição energética no mundo, né? Ele tem todos os instrumentos, ele tem inclusive a localização geográfica, enfim, ele tem tudo para poder, como bem apontou o professor Ricardo, aliás, o professor ele vai mais a fundo ainda, porque ele fala, olha, não é só essa questão, e ele aponta soluções, né? E eu coloco aí do ponto de vista internacional a questão dos interesses das demais potências. Então o Brasil tem que saber lidar e pensar nos seus próprios interesses quando lidar com as demais potências, né? Então é isso, eu acho que o que eu queria apontar para vocês é que não tenho, infelizmente, notícias talvez muito positivas do ponto de vista geopolítico, né? Porque se a gente pudesse falar que nós estamos saindo de uma fase, talvez, em que predominava os acordos, o multilateralismo, infelizmente, hoje predomina o conflito, as ações unilaterais dos países, né? E do ponto de vista das relações internacionais, nós estaríamos num período aí mais realista do que num período liberal, em que os acordos e as instituições internacionais eram mais importantes. Isso não quer dizer que elas deixaram de ser importantes. O multilateralismo continua muito importante, mas talvez tenha que ser revisto, reconfigurado a questão do multilateralismo, ao invés de consensos universais, passar a ter consensos mais específicos, mais focados. Talvez aí a gente ande mais rápido em direção à tão importante transição energética no mundo. Eu acho que é mais ou menos um overview, né, geopolítico, geoeconômico, né, sobre a situação no mundo, né, em que é o jogo aí das grandes potências, utilizando a energia, a segurança energética, a interdependência energética, não como uma questão benéfica, mas como vetor de pressão política e econômica, né? A interdependência econômica e energética, que antes era vista de forma benéfica, nessa nova fase, vejam como está sendo instrumentalizado, né? A China instrumentaliza pressionando no que se refere a minerais raros, a Rússia pressiona a União Europeia no que se refere a gás, os Estados Unidos pressiona no que se refere à interdependência econômica, por exemplo, aumentando tarifas e tentando obter aí para si vantagens econômicas e políticas, inclusive com países que têm superávit, né? É isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alexandre. Opa, está funcionando aqui? Obrigado, Alexandre. Não está, né? Tá. Por trazer mais uma perspectiva, só para deixar a complexidade dinâmica ainda mais complexa e dinâmica, né? Porque, na verdade, a energia e poder
é agora o tema de estudo. Bom, nós estamos indo muito bem com essa rodada de overviews de cada um dos observadores, e agora chega a vez da gente olhar a mesma questão, que é como o Brasil pode avançar, né, no desenvolvimento produtivo, e a gente conversa e ouve a fala do Gabriel Aydar, superintendente de Estratégia e Pesquisa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Eu só vou botar uma coisinha a mais de lembrete, porque todos falaram de investimento, todos falaram de recursos, e principalmente a Camila falou da necessidade, ela acho que não usou a expressão do empurrão, do grande empuxo, da necessidade do Estado. É importante a gente falar isso porque tem, além de todas essas dificuldades, a ideia de que o setor produtivo privado vá, digamos assim, liderar esse processo, infelizmente, ele não é ainda uma verdade. Então, tanto a Camila quanto o Gabriel Aydar falam muito do que em economia se chama o big push, o empurrão, a presença do Estado, que, digamos, o discurso ideológico neoliberal tenta jogar um véu ali em cima, né? Mas não tem solução. Se já é difícil solução para o clima, sem a presença do Estado, menos ainda. É isso, Aydar? Obrigado, Caco. É isso, mas deixa eu antes agradecer aqui o evento e a parceria. A gente está muito feliz aqui do BNDES de estar apoiando esse evento e esse diálogo, né? Eu acho que é muito importante a gente agora, como se diz lá no Rio de Janeiro, informalmente, fazer uma resenha do que foi a COP, né? Porque isso é importante até para a gente refletir até do que eventualmente se esperava ou se frustrou, né? E aí agradecer o Caco, gostaria de parabenizar a professora Alexandre pela iniciativa de um curso de transição energética. Eu acho que é muito importante a gente ter formação, né, e ter quadros formados para a questão da urgência climática, né? Eu acho que não só da transição energética, mas acho também muito para os desafios da bioeconomia e de todas as discussões, né, sobre o que é a nova infraestrutura que a gente precisa discutir para o Brasil. Saudar a Camila. Camila é uma parceira de longuíssima data. Aproveito para fazer uma propaganda, um jabá aqui da nossa escola, né? A CEPAL e o BNDES organizaram esse ano, estão organizando no próximo ano, a Escola de Governo e Desenvolvimento Maria da Conceição Tavares, uma escola focada em todos os temas que a gente está discutindo aqui, centrada na questão da urgência climática e nos desafios da geopolítica e das capacidades estatais, desigualdade, enfim, tudo isso. A professora Abramovay nos apoiou no início, tivemos umas interações e hoje a escola já realizou a primeira turma e estamos caminhando para a segunda turma. Ela é focada em gestores públicos de toda a América Latina. Então, quem estiver assistindo e for um gestor público, procure informações no site da CEPAL e do BNDES. E agradecer ao professor Abramovay, um grande responsável por me permitir, na minha formação de economia, ter alguma brisa fora ali dos cânones econômicos que muitas vezes nos aprisionam, né? Então, foi muito importante ter tido aula aqui com o mestre professor Abramovay e dizer que eu não sou professor, tá, Caco? Então, até em respeito, o meu concurso foi do BNDES, não foi de professor, sempre fico próximo da universidade, mas eu acho que até em respeito aos professores aqui da mesa, não sou professor. Mas eu queria aqui falar, e foi bom, Caco, que você puxou isso, porque a gente não combinou e é como eu pensei aqui de começar a fala, né? Acho que tem um grande sujeito oculto aqui, que é o Estado, nessa discussão climática, né? E eu acho que está mais do que claro para todo mundo, eu acho que nesse fórum até vai soar repetitivo, que obviamente o mercado por si só não vai trazer as mudanças e na velocidade que a gente precisa, né? Eu acho que a urgência climática não dá para esperar o devagarinho, né? Eu acho que isso para a gente é bem claro e eu acho que cada vez mais se dissemina na sociedade, né? Eu acho que esse espírito de urgência que muitas vezes não se faz tão presente em alguns setores, né? Eu acho que esse governo brasileiro, e o BNDES em particular, a questão de clima e meio ambiente, ela não se dissocia da nossa agenda de desenvolvimento econômico e social, né? Eu acho que hoje,
meio ambiente e clima, falando aqui pelo BNDES, né, ele é desenvolvimento para a gente. Ele não é uma dimensão do desenvolvimento, mas o desenvolvimento passa, a agenda de geração de empregos, a agenda do social, a agenda da infraestrutura, do progresso técnico, né, do desenvolvimento tecnológico, ele passa pelas questões que a gente discutiu nas 2 semanas de COP. Ele passa pela urgência climática, ele passa pelas consequências da não ação, como a Camila falou, ele passa pelos potenciais tecnológicos que a agenda climática traz para a gente. A gente lá no banco olha esse cenário geopolítico complicado, né, pela frente, mas a gente também vê oportunidades, né? E o Brasil, no passado, ele desempenhou bem em momentos complicados da humanidade, né? Ninguém está feliz com o que está acontecendo no mundo, mas também aparecem oportunidades, né? E que a gente pode, talvez de maneira sensata, inteligente, e eu acho que, como até o professor Abrão colocou, né, a liderança do Brasil na COP, o multilateralismo explorado pelo governo brasileiro na COP, ele também pode nos cacifar como uma importante liderança verde, né, desse momento. Eu acho que o país, aí eu vou tentar falar um pouco da agenda de governo, dado que acho que as outras falas exploraram um pouco mais aspectos gerais, mas para falar aqui do Brasil, eu acho que, em primeiro lugar, né, o Brasil tem uma condição ímpar de ter hoje a centralidade da questão meio ambiente, etc., no Ministério da Fazenda, né? Claro que a gente tem a liderança da ministra Marina, que é inquestionável, liderança global, eu diria até, mas você ter o ministro da Fazenda puxando o tema, como você tem hoje no Brasil, isso é muito particular à nossa realidade atual desse governo. Acho que isso é bom ficar claro para todo mundo, isso facilita muito. Então, várias das discussões que a gente tem no país, sejam elas regulatórias, sejam elas de investimento, de atração de capitais, etc. Você ter a agenda, posso chamar agenda verde, desculpa, professor, se eu estiver sendo impreciso, mas para facilitar aqui, você ter isso centralizando as políticas ajuda muito na articulação, na coordenação. Então, hoje, quando você olha os principais programas de governo, né, você tem na infraestrutura o novo PAC, na indústria, a Nova Indústria Brasil, elas são hoje envelopadas pela agenda climática. Então, você tem o Programa de Transformação Ecológica, que tenta, né, trazer uma transversalidade dessas políticas, né? Então, acho que hoje isso, pelo menos lá no banco, a gente enxerga de maneira integrada. Claro que vão ter muitas críticas, né? Vão ter frustrações também. Eu esperava que tal política, né, fosse mais verde ou tivesse mais uma agenda. Isso, obviamente, é da natureza do debate, da natureza da evolução aqui de um governo democrático, né? Mas é o que a gente tem feito. E lembrar, a gente falou aqui da COP, eu acho que dois elementos talvez não foram tão explorados, e aí eu queria falar, né, da importância disso e no governo atual. Primeiro, foi uma COP da Amazônia, na Amazônia. Foi uma COP, por isso, uma COP das florestas. Foi uma COP que o Brasil trouxe um instrumento objetivo para atração, para mobilização de capitais para florestas, que é o instrumento de florestas tropicais para sempre, né? Que é a agenda de futuro, é o que o Brasil colocou, mas o Brasil também trouxe uma agenda de execução de política para florestas, que aí o BNDES tem pilotado, né? A ministra Tereza Campelo, nossa diretora socioambiental, trouxe para a COP investimentos de 7 bilhões de reais para a recuperação de 168 mil hectares de florestas no Brasil. Isso não é pouco, é claro que quando você olha os números do desmatamento, isso vai parecer, né, menos do que se almejaria, mas eu me pergunto, né, pessoal, que outros países estão com uma mobilização nesse tamanho para a recuperação de florestas. E aí é importante dizer que a agenda de florestas, hoje no BNDES, floresta é um setor estratégico, como foi já, como é ainda, né, mas como foi no passado o setor de bens de capital, o setor de logística, etc. Florestas hoje é um setor chave do BNDES. E por que a gente acha isso? Primeiro porque é uma tecnologia relativamente simples para a gente atacar a questão climática de maneira mais rápida e efetiva. Então você, por meio, né, principalmente da proteção de florestas, né, mas também da recuperação, você vai sequestrar carbono da atmosfera. Eu acho que isso é hoje o que o Brasil pode mais contribuir no curto prazo para o aquecimento global. Então o BNDES está totalmente investido nisso. Segundo, né, eu acho que na hora que a gente mantém a floresta em pé e a gente começa a olhar valor na floresta em pé, independentemente se eu estou falando aqui de valor de mercado ou não, depois se tiver tempo a gente pode até falar sobre isso, mas valor no sentido de valor de uso, né, de valor para a humanidade, a gente vai começar a descobrir os potenciais da floresta. Aqui tem um especialista que eu não vou nem me arriscar a falar, mas eu acho que hoje o BNDES está tentando olhar para isso, para a bioeconomia, né? Então na hora que a gente mantém a floresta em pé, a gente começa a olhar que outros
atividades que outras ações a gente consegue explorar. A gente ainda no banco está engateando, porque o BNDES, quando ele fala que está investindo, são grandes valores, né? Então, o Fundo Amazônia, por exemplo, a gente colocou 3,6 bilhões de reais de 2023 até agora em atividades na Amazônia. Então, vai ter lá desde equipamentos para o Corpo de Bombeiros, os novos estados Amazonas Legal, combaterem incêndios, como também vai ter o programa Amazônia na Escola, para a questão de alimentação saudável com produtos da Amazônia para a escola. Então, assim, eu acho que tem um leque enorme, acho que nem daria tempo aqui de explorar, mas é algo que o BNDES vem olhando. Saindo um pouco da agenda de florestas, eu acho que é importante dizer o seguinte, né? A gente falou muito aqui da transição energética. Temos que lembrar que o Brasil hoje tem a sua matriz limpa, não é por acaso, não é por causa de vantagens comparativas. É porque houve uma opção do Estado brasileiro de desenvolver lá atrás a questão das hidrelétricas, né? Que obviamente tem impactos negativos, mas mais recentemente a indústria eólica e solar, que o Brasil fez uma verdadeira revolução, só para aqui trazer para dar a ordem de tamanho. Hoje, 14% da nossa matriz energética vem da energia eólica. Isso, há 15 anos atrás, era 0%. Era traço. Isso aconteceu porque o governo Lula, 1 e 2, depois o governo Dilma, organizaram leilões para energia eólica. E a gente fez isso, e a Camila sabe muito bem, com conteúdo local. Então a gente desenvolveu uma cadeia de fornecedores que hoje, lá na COP, eu participei de uma mesa sobre a cadeia eólica, tem empresas chinesas discutindo vir se instalar no Brasil, aproveitar o ambiente de negócio, a capacidade que a gente tem hoje de produção no Brasil de aerogeradores para exportar para a América Latina. Porque outros países da América Latina estão investindo em eólica fortemente, o Brasil pode ser uma plataforma de exportação para isso. Então, para dizer que também foi uma escolha, e a meu ver, bem sucedida, claro que tem questões, tem algumas externalidades negativas associadas à energia renovável, né? Nem tudo é perfeito, a gente tem que olhar lá no banco. Para cada operação de grande porte de infraestrutura, a gente faz uma análise pormenorizada de riscos socioambientais e climáticos. Isso é muito importante em todo projeto de infraestrutura, ter isso ser olhado, né? ser avaliado. Assim como a gente usa o MAP Biomas para verificar desmatamento ilegal. Então, hoje, todo o financiamento do BNDES, onde a gente verifica desmatamento ilegal, o BNDES cessa os contratos. Enfim, é um leque bem grande de políticas. E aí, para encerrar, se eu tiver 1 minuto aqui só para concluir, eu acho que a história do Fundo Clima, né, a gente conhece muito o Fundo Amazônia, né, que foi, é um fundo central, né, na política ambiental brasileira. Foi um fundo que ficou fechado, parado por 4 anos, né, de 19 a 22, o BNDES não operou o Fundo Amazônia. A gente reabriu ele em 23, sob a liderança da ex-ministra Tereza Campelo, nossa diretora socioambiental. Mas eu queria falar do Fundo Clima. O Fundo Clima ele é importante, aí eu vou voltar porque eu falei do valor econômico, né? Porque o Fundo Clima ele é um fundo de financiamento a investimentos públicos e privados. Então, por que público? Né? Porque eu também financio prefeituras, estados e prefeituras. Ele é um fundo criado em 2009, ele era muito pequeno, ele era baseado em royalties do petróleo, não dava escala esse fundo. O que aconteceu em 2023? E aí, de novo, uma decisão do Estado, uma decisão do governo brasileiro. Ministro Haddad e Mercadante, presidente do BNDES, construíram uma engenharia financeira onde você permitiu que títulos soberanos sustentáveis, assim que a Ministério da Fazenda chama, pudessem abastecer o Fundo Clima de recursos para investimento. Com isso, o orçamento anual do Fundo Clima, que era da casa de 300, 400 milhões de reais por ano, passou para mais de 10 bi. Foi 10 bi no primeiro ano, esse ano já vai ser quase 15 bi. Para o ano que vem, no projeto de lei orçamentária, já estão destinados 25 bilhões para o Fundo Clima. Então a gente tem tudo para terminar. Já temos uma carteira de 25 bi esse ano, vamos terminar ano que vem com 50 bi. Mas não adianta só falar do valor de financiamento, né? Quando você pega, e o BNDES sempre olha análise de impacto, né? Isso para Banco de Desenvolvimento é fundamental, olhar o impacto do que você faz. Quando a gente traduz esses 25 bilhões em emissões evitadas ou sequestradas, ao longo da vida útil dos projetos, dá mais ou menos 200 milhões de toneladas de carbono equivalente, o que é relevante, né? Não é também a solução, né, final, mas eu acho que... E hoje ele é um dos maiores fundos que a gente tem, né, no sul global, e ele faz o quê? Mitigação e adaptação. Então ele financia mitigação, ele financia a indústria eólica, ele financia a descarbonização da indústria, produção de biogás, biocombustível, é muito importante para isso.
e ele financia a adaptação. Isso é muito fundamental porque, por exemplo, em Belém a gente tinha lá o Parque Linear, né? Foi um grande projeto de macrodrenagem que o BNDES fez num setor, numa região que não é rica de Belém, uma região de classe média, popular, e que vai ficar como legado da COP, né? E financiado com recursos que o Fundo Clima contribui, né? E, obviamente, a agenda de florestas, né? Graças até ao esforço da ministra Marina, hoje o Fundo Clima tem uma linha para florestas, para restauro e proteção de financiamento de 1% ao ano. Então não é um dinheiro, não é um grant, não é um não reembolsável, esse dinheiro tem que voltar para o BNDES, mas a taxa de 1% ao ano é uma linha realmente muito incentivada e tem viabilizado, né? E aí eu encerro por aqui. Uma coisa muito importante, muito se fala assim, dinheiro existe, o que não existe são projetos. Eu acho isso uma meia-verdade, né? Essa COP, que também foi a COP da implementação, revelou que o Brasil tem muita coisa acontecendo, tem muito projeto acontecendo. O que você precisa é ter um incentivo, né? Você ter um orientador até para você ganhar escala nos projetos. O Fundo Clima, ele revelou que os projetos de florestas, por exemplo, eles podem parar de pé. E a gente conseguiu levar, dos 7 bi que eu falei, 5,7 bi são financiamentos que vão ser pagos ao BNDES. Então são realmente mobilização de capital, e aí tem atração de capital privado também que entra nesses projetos, que vão parar de pé. São projetos que o fluxo de caixa do projeto, para usar aqui um termo de Banco de Desenvolvimento, o fluxo de caixa do projeto para em pé. Então é um projeto que economicamente se sustenta, não é um dinheiro que eu estou dando e não vou receber de volta, né, para estimular algo novo. Então isso é muito importante. Então você ter a roda da economia girando, e o financiamento é importante para gerar investimento, aí gera emprego, gera renda, com a floresta em pé, né, que eu acho que é importante. Então é isso que a gente tem tentado explorar com o Fundo Clima, eu acho que é uma agenda nova, e é um fundo nacional, é um fundo com recursos públicos, mas também privados, levantados em mercado, mas é um fundo amarrado à política pública. Ele está associado ao Plano Clima, assim que a gente tiver o Plano Clima finalizado, traz diretrizes para a aplicação do Fundo Clima, e só para fechar, ele tem participação social, né? O Fundo Clima tem um comitê gestor com sociedade civil, com confederações dos variados setores da economia e governo. Então, acho que, Caco, com isso espero ter dado uma visão geral aqui do banco e estamos aqui para o debate. Olha, muito legal ter essa perspectiva, que é uma perspectiva, vamos dizer assim, que, enfim, que não nos deixa reféns digamos, do efeito Martinho da Vila, né? Ou seja, você pode acelerar com recursos essas soluções ou esses caminhos de solução, né? E isso não é pouca coisa. Embora todas as contas mostrem que ainda não é suficiente, mas é alguma coisa, né? Voltando ao professor Abramovay, tinha um tempo em que a gente se perguntava, vai dar tempo? Vai dar tempo de fazer menos? Né? Vai dar tempo de fazer de outro jeito? Porque acho que essa é a grande questão, né? Está indo tão boa a discussão que o tempo vai se esvaindo. Eu vou trazer aqui um anúncio, então, para os presentes, que nós teremos meia hora de pergunta direta de vocês para os nossos painelistas. Então, eu peço que se inscrevam, porque a gente vai ter uma ordem, vai ter um limite, né? A discussão climática nos ensina que tudo tem limite, né? Os limites são os problemas, muitas vezes, né? Ou não, os limites são, muitas vezes, a solução também. Bom, tivemos uma rodada em que cada um falou mais ou menos 10 minutos do seu overview. Eu queria propor, nesse seminário, que a gente fizesse uma coisa assim, para aproveitar essa última meia hora que a gente tem, começando com uma fala, digamos, agora um pouco menor, na faixa ali dos 3 minutos, em que cada um dos painelistas, dado que a gente tem agora 40 minutos de conteúdo que foram colocados, os vários aspectos, eu vi que todos anotaram algumas coisas, que têm comentários a fazer em cima do que o colega acabou de apresentar, e eu queria, então, fazer uma nova rodada, pedindo ali ajuda a cronometrar. Agora, com essa atualização que a gente teve, que os 4 falaram, eu gostaria que o professor Abramovay
voltasse ali para uma fala de 3, 4 minutos, nos comentando a respeito do que foi dito aqui agora. Pode ser, Ricardo? A transição energética contemporânea tem uma imagem que os economistas usam muito, que é a imagem do low-hanging fruit, tá certo? É o fruto mais fácil de apanhar. Nós precisamos aprofundar, nós precisamos ir em direção a esse fruto mais fácil de apanhar, e estamos indo, tá certo? A política do Ministério do Meio Ambiente, apoiado pela Polícia Federal, pelas organizações, pelas instituições democráticas do nosso país, e que estão permitindo a redução do desmatamento, isso é extremamente importante. Também os investimentos em regeneração florestal que estão sendo feitos, inclusive pelo setor privado, a ReGreen acabou de receber um prêmio muito importante, isso é fundamental. Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala na nossa soberania energética, porque essa soberania está baseada em tecnologias que não são as mais típicas das energias renováveis modernas. Ou seja, o Brasil não é um país que está, isso foi sublinhado por todo mundo, mas a gente pode ficar com uma imagem que, em última análise, é complacente, de que a nossa soberania energética está resolvida. Não está. Não está por quê? Porque a grande base da nossa independência energética está apoiada numa tecnologia, nas hidrelétricas, que sequer são consideradas como energias renováveis modernas. Certo? Então, o Alexandre sublinhou isso, que me parece fundamental. Não sei como vai ficar, como é que a gente vai reduzir o trabalho do BNDES, é muito importante, mas nenhuma inovação disruptiva e significativa se faz somente pelo meio das políticas estatais. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir, como é que nós vamos gerar internamente as inovações energéticas. No setor de biocombustíveis, nós avançamos muito. Já nos setores de mais alta tecnologia, das tecnologias que hoje nós importamos da China, nem tanto. Esse era um aspecto que eu anotei. O outro aspecto importante é o seguinte: multilateralismo e acordos localizados. Isso é fundamental. A política europeia de dizer, nós, a partir de 2026, nós vamos taxar os produtos que entrarem na União Europeia e que tenham conteúdo de carbono superior aos produtos locais, eles serão taxados, que eu acho que é o mínimo que se pode fazer, eu acho que é uma política justa, e é uma política que tem sido severamente criticada por muitos países, por ser protecionista, etc. Eu acho que isso é básico. O Brasil está tentando fazer um acordo, o Alexandre conhece isso melhor que eu, está fazendo um acordo com a União Europeia e com alguns outros poucos países, no sentido da constituição de um clube que vai aceitar essas regras. Então vejam a diferença fantástica entre esta atitude e a atitude que dizia qualquer coisa contra a agricultura brasileira é protecionismo dos europeus. Não, certo? Não, a gente precisa avançar no sentido de colaborar com uma ordem econômica global em que nós não vamos conseguir uma instância de 200 países para legitimar a taxação de emissões de gases de efeito estufa nos setores difíceis de abater, hard to abate, como disse a Camila. Mas nós podemos sim
constituir grupos pequenos e que têm uma influência global. Como se diria na narração esportiva, sensacional, Ricardo. Muito, muito bom. Eu queria que minhas aulas fossem sempre assim, e se o Alexandre disser que esse MBA vai ser mais ou menos assim, eu já me inscrevo, sem ver a ementa nem nada, tá? Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é estudar sempre. Que legal, Ricardo, você trouxe para a gente um ponto ali que é fundamental, e eu acho que anima o debate aqui, porque eu vou pedir na sua outra intervenção, você trazer um pouco do pensamento do seu livro, que eu acho que é algo que 30% das emissões estão ali, né, na Terra. E eu vou pedir, então, para que a Camila agora faça o seu comentário livre em cima do que foi dito até agora, mas acho que tem um gancho grande ali, no término da fala do próprio Ricardo, né? A que clube pertenceremos? Com quem que vamos nos juntar? Hein? Fala um pouco para nós, Camila. E deixa eu só fazer um pedido para a Camila para falar sobre a declaração que a Colômbia está liderando. Perfeito, professor, com Isso certeza. é super importante. Depois da maluquice que o Petro fez em Nova York, faz na New York Climate Week, de pegar um megafone e ficar... eu acho aquilo um horror dos horrores. Mas, enfim, eu posso falar isso, ética da convicção, mais uma vez. Agora, me parece sério. O que a Colômbia fez me parece uma coisa muito interessante, muito séria. Tenho curiosidade de ouvir sobre isso. Obrigada, professor. Como sempre, colocando a bola na boca do gol aí para os seus alunos, seus discípulos, né? Bom, vou começar por esse comentário, então, da liderança da Colômbia na agenda de eliminação gradual, né? O phase away, né? O caminhar para longe dos combustíveis fósseis. Assim que a COP30 abriu, no discurso de inauguração proferido pelo presidente Lula, né, foi colocado o desafio de se construir um roadmap, né, um mapa do caminho para transição para longe dos combustíveis fósseis. Essa terminologia, né, da transição para longe, o move away from, ela não é nova, ela foi assinada em Dubai, né, no âmbito do balanço global, do Global Stocktake, né? Então, a ideia da presidência do Brasil à frente da COP e reforçada no discurso do presidente Lula na abertura foi de prover avanços nesse mapa do caminho, como é que aconteceria essa transição para longe, né, dos combustíveis fósseis, tal qual nos aponta a base científica do clima, ela é imprescindível, né? Não tem como evitar essa transição se a gente estiver falando na existência humana nesse planeta, né, colocando de forma muito clara. Então, nessas últimas 2 semanas aí de COP, foi debatido, um dos temas debatido foi esse mapa, né, esse roadmap, esse mapa do caminho. Não houve consenso, né, o mapa do caminho não entrou na declaração de Belém, de líderes, mas o documento em si, ele teve, por um lado, um apoio de mais de 80 países, e, por outro lado, ele foi rejeitado por mais de 80 países. O que a presidência do Brasil na COP anunciou na plenária de encerramento é que, aproveitando que as recomendações do balanço global, né, do Global Stocktake, entraram na Declaração de Belém, e uma delas, embora não esteja explicitamente, né, colocada na Declaração de Belém, mas está lá no balanço global, que é o phase away from, né, o transicionar para longe dos combustíveis fósseis, a presidência do Brasil anunciou que vai continuar avançando nesse roadmap, nesse mapa do caminho. E anunciou também, ou colocou no informe final, a oferta da Colômbia de fazer a primeira conferência global
de transição para longe dos combustíveis fósseis em abril do ano que vem. Então, essa conferência vai ocorrer, ela foi uma iniciativa do governo da Colômbia, né, que foi colocada aí durante a COP30 e que foi acatada pela presidência e vai ocorrer no âmbito da presidência do Brasil na COP30, né? Então, a COP30, ela marca o início, na realidade, da presidência brasileira. O Brasil fica na presidência da COP até a próxima COP, a COP31, que vai ser realizada na Turquia. Eu queria também aqui fazer uma homenagem, eu sempre comento, professor Abramovay, de uma frase sua, né, que acho que até comentei com o Caco na nossa conversa preparatória, que quem acompanha a agenda climática é sempre copo meio cheio, copo meio vazio, né? Então, a gente tem que celebrar os pequenos avanços ali que ocorreram nessa COP, e acho que um dos maiores deles foi a preservação do multilateralismo climático. Então, em diversos momentos ali houve tensões muito sérias em relação ao avanço das negociações, né? E a COP serviu, então, para reafirmar a importância da colaboração, embora não tenha atingido, e aí que vem o copo meio vazio ali, a velocidade, né, do avanço necessário. Então, é preciso ter mais solidariedade e mais ambição climática. E aí eu sempre lembro de uma pergunta que eu fiz para o professor Abramovay, algum tempo atrás, né, professor, a gente pode ter motivos para ser otimistas? E ele me respondeu à época que otimistas não, mas esperançosos sempre, né? E eu acho que, né, respondendo a sua pergunta, então, Caco, a gente deve seguir aí no caminho da ciência, no caminho da luz, da informação e das evidências, no caminho dos países que estão liderando os esforços para que a humanidade chegue lá, né, nesse esforço necessário para atingir os objetivos do Acordo de Paris. E, enfim, encerro aqui parabenizando a presidência brasileira, né, que num contexto muito árido, né, de tensões geopolíticas talvez sem precedentes de outras COPs, né, conseguiu aí manter o multilateralismo climático e dar contribuições importantes, embora o trabalho ainda seja muito intenso, né, a gente ainda está longe de conseguir chegar na velocidade necessária. Valeu, Camila. Estamos, então, pela metade dessa última rodada que a gente está fazendo de comentários dos panelistas de 4 minutos, e em seguida a gente vai passar para as perguntas do público, que já tem várias pessoas inscritas aqui para perguntar. Eu vou lembrar que quem for fazer a pergunta depois poderá fazê-la aqui para a gente poder gravar bem. Professor Alexandre, agora é com você. Bom, vamos lá. Obrigado, Caco. Bom, queria comentar só alguns pontos. Enfim, eu, em primeiro lugar, aprendi muito aqui na conversa com os professores. Enfim, eu sei que o Aidar não é um professor, mas sempre quando eu aprendo com alguém, eu já chamo de professor. É meio quase que um vício. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O professor Ricardo Abramovay colocou um ponto muito importante, que é o quê? A questão do multilateralismo. Às vezes a gente, é claro que o multilateralismo climático, ele foi muito, a COP30 é muito importante, todas as COPs são importantes. A gente sempre vê um avanço, mesmo que incremental. É uma das poucas exceções nas relações internacionais em que você vê sempre um avanço, é sempre positivo, porque sempre tem interesses do mundo inteiro ali, mas sempre há um incremento positivo. Isso é muito interessante. Outra coisa é a seguinte, que o multilateralismo, a gente não pode olhar só para tentativas de soluções universais, mas quando a gente olha também, como o caso da União Europeia, dos países que se sujeitam a, mesmo com um clube menor, mas a determinadas regras, que seja para avançar na questão climática, isso também é importante. Às vezes a gente só pensa que o sucesso vem das decisões das organizações internacionais de Bretton Woods, mas não. Então, eu acredito o seguinte, que a gente deve olhar para a questão do multilateralismo não como o fim dele, que as organizações vão se tornar obsoletas, enfim, esse é o destino e ponto final. Não, pelo contrário, eu acho que as grandes organizações que a gente conhece de Bretton Woods, como a ONU, a OMC,
a Organização Mundial de Saúde são importantíssimas, não só na questão climática, mas a OMS na questão da segurança sanitária, por exemplo, a questão do controle de armas nucleares, enfim, tudo isso é importante, e talvez elas se tornem grandes hubs de organizações menores, do minilateralismo, que talvez vá produzir determinados resultados e que as grandes organizações, por sua vez, vão servir como difusores dos resultados que vêm dessas organizações, digamos, minilaterais ou de acordos minilaterais e o resultado seja diferente. Ou seja, não é o fim do multilateralismo, mas uma reconfiguração dele. Né? Isso em primeiro lugar. Em segundo, a importância do financiamento. Às vezes a gente esquece da importância do mercado financeiro. Ele, sem ele, de fato, é uma... se a gente olha para uma moeda ali do avanço climático, você, do outro lado, você tem a questão financeira, que é importantíssimo para sustentar o avanço das iniciativas do clima, enfim. Veja também... E aí eu gostaria só de mencionar o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é muito importante no que se refere a financiamento verde. E aí vem outra questão também. Os financiamentos vindos do BRICS. O BRICS ele capta em outras moedas, não necessariamente só em dólar, capta, por exemplo, via Panda Bonds no mercado chinês a um custo menor, quer dizer, é uma difusão, é um multialinhamento aí, inclusive com outras moedas, capta e financia em rúpia, enfim, utilizando outras moedas que não seja necessariamente o dólar, não que o dólar perdeu sua validade, ele é extremamente importante, mas é interessante a gente olhar para as outras moedas, enfim, isso só para poder acrescentar algo que o professor Ardá já falou, né, no que se refere à questão do financiamento. Então é muito importante. Eu trabalhei no mercado financeiro por muito tempo e sei como é importante a gente também mostrar a questão financeira e o lado financeiro. E, obviamente, a professora Camila, no que se refere à questão da importância da CEPAL, como olha aí para a América Latina, a questão da Colômbia, enfim. E aí eu ressalto, às vezes, também com meus alunos, a importância do Brasil olhar para a América do Sul, olhar para a América Latina, né, uma união maior dos países da América Latina poderia ser um trunfo também do Brasil e dos países do Sul Global, dos países da América Latina, quando negociar com outras potências. Né? Então falta um pouco de unidade, falta a gente olhar também para a América Latina, continuar olhando para o Atlântico, para o outro lado do Atlântico, mas também aqui para o nosso lado, que é a América Latina. No mais, é isso. Muito obrigado, Caco, pela oportunidade mais uma vez. Professor, quem agradece sou eu. O primeiro semestre eu já passei, né? Já está lá. Do MBA. Mas, enfim, tem muita coisa boa de ler ali. Eu lembro que a gente lia um livro, não sei se a ciência já chegou a essa... A questão do climática, econômica, é tão, enfim, complexa que se falava que você tinha que ter a chamada consciência, né? Uma ciência que conciliasse todas as ciências que tratam disso, mas eu não sei se isso avançou. Gente, a gente está chegando aqui finalmente já aos momentos finais da primeira parte, que é a fala com vocês, e daí vai entrar o público, gente que se inscrevendo aí para falar. Então eu peço para você, Gabriel, trazer aí a sua impressão do que a gente falou até agora e as suas observações, a sua fala, digamos, final nesse formato aqui, porque depois vem as perguntas. Vamos lá? Você econômico aqui, só agradecer novamente a todos aqui do painel, e achei muito importante a fala da Camila, reconhecendo o valor, né, da presidência dessa COP, né, brilhantemente conduzida, e agora inicia, né, essa parte mais da diplomacia, né, do clima. Eu acho que suou-se muito a camisa para conseguir organizar a COP em Belém. Perdeu-se muito tempo falando que a COP não teria condições de ser em Belém, muito tempo foi perdido nisso. A gente mostrou que a COP não só poderia ter sido em Belém, como foi uma COP fantástica do ponto de vista da hospitalidade brasileira, enfim, teve
problemas logísticos, teve, enfim, questões que obviamente ninguém gostaria que tivesse acontecido, mas eu acho que o resultado, o saldo da COP em Belém, de novo vou dizer, a COP da Amazônia, a COP na Amazônia, eu acho que é uma mensagem para o mundo também, né? Eu acho que diplomacia também se faz com mensagens, né? Então eu acho que foi brilhante nesse sentido, e acho que a gente tem que olhar nesse contexto complicado, como já foi várias vezes colocado aqui, do ponto de vista da geopolítica, a gente tem que olhar as oportunidades. Então, eu quero concluir dizendo que o BNDES está olhando as oportunidades, principalmente numa coisa que o professor Abrão vai falou aqui, que são as inovações. Eu acho que a gente teria um bom debate. O senhor citou... Quem foi que o senhor citou de... O Frei. Tem a Mazzucato, que vai também numa outra linha, mas enfim, que se agrega ao debate, né? Mas eu acho que a gente, aqui aí eu termino com um caso bem concreto, né? Eu acho que o potencial de biomassa do Brasil é enorme, biocombustível já é uma realidade, né? O Brasil já é um hub, recentemente o BNDES financiou um grande laboratório de P&D da Volkswagen para a produção de carros, veículos híbridos no Brasil, com eletricidade, mais uso de biocombustível. Me parece ser uma rota que hoje é economicamente viável, talvez não seja adotada em outros países por questões de disputas também, né, que faz parte do jogo, mas a gente tem um potencial, professor, para SAF e para combustível marítimo, que tem uma demanda enorme. Você tem vários países com legislações que já prevêem redução de emissões, por exemplo, aqui o Japão. O Japão tem uma previsão de redução de emissões e ele vem conversando com o Brasil como potencial, porque hoje a gente tem dois caminhos no Brasil para a produção de SAF. A gente tem um caminho, talvez seja mais... combustível para aviação, são novos combustíveis para uso de aviação que vão reduzir as emissões. Claro que no futuro ideal você usaria o hidrogênio verde e não poluiria absolutamente nada, mas há um caminho até lá que você vai podendo fazer uma mistura, né, como a gente fez, por exemplo, para biocombustível. Então hoje você tem duas rotas, o BNDES recentemente abriu uma chamada para investimentos, é a importância da gente atrair os projetos. O Fundo Clima é quem financia, né, tô samba de uma nota só aqui, mas o Fundo Clima financia esses novos combustíveis, a gente abriu uma chamada e você começa a perceber, você tem a produção de SAF a partir do óleo, né, da carnaúba, por exemplo, que já é uma tecnologia já mais viável e possível, o Brasil vem, e a gente já tem projeto, já tem empresa investindo nisso de fato, e a gente tem uma rota que talvez no futuro seja mais promissor, mas no momento economicamente é mais custosa, que é a da cana mesmo, principalmente quando a gente usa a segunda geração, porque aí a gente também reduz os resíduos, isso é muito importante para o mercado europeu. Enfim, isso é um debate enorme, vale muito a pena investir na discussão de SAF e combustível marítimo. O marítimo talvez é uma questão regulatória internacional, que a IMO, que é a Agência Internacional, né, para a questão do mar. Em tese, a gente tem uma aplicação bastante estrita de redução de emissões para transporte marítimo. A saber, né, como é que vai ser isso no contexto geopolítico atual, mas que também vai demandar a produção de veículos marítimos com redução de emissões num cronograma determinado. Mais uma vez, o Brasil tem potencial para ser um grande exportador desses combustíveis. Então isso traz um leque de... E aí tem muita inovação envolvida, porque não está pronta ainda essas tecnologias, né? Mas tem sinais e um potencial que o Brasil pode explorar e consolidar e conciliar. Aí, as ciências eu não sei se é possível conciliar, mas dá para conciliar um ganho econômico enorme com isso, com redução de emissões, e essas sim são centrais, né? Porque transporte, não sei quantos % das emissões globais, tem isso de cabeça, mas com certeza transporte aéreo e marítimo é muito importante. Se a gente quer continuar exportando para a China, a gente vai ter que usar bastante navios e vai ter que usar, né, trajetos longos desses navios. Então é importante que a gente descarbonize esses combustíveis. Então com isso, terminei num caso bem concreto aqui, mas acho que como BNDES é importante trazer isso, a vida como ela é. Obrigado. A vida como ela é, né? Muito bom, Gabriel. Eu ainda destacaria uma coisa para a gente que está interessado em estudar. Você usou um termo que acho que para nós estudantes, sempre estudantes, aprendizes, é uma forma de pegar o assunto, que são as rotas de descarbonização. É quase como se a gente tivesse, professor, uma espécie de um protocolo ali para aprender tudo isso, né? Conseguir
de alguma forma, tangibilizar um assunto tão dinâmico, né? Então, gente, o nosso compromisso, inclusive a Camila estourou o horário dela, eu queria dizer, Camila, vou te dar um tchau, você pode desligar, porque ela já está entrando num outro compromisso lá. Obrigado, querida, a gente vai se falando, e eu queria deixar Obrigada, um abraço. Tchau, Camila. E eu queria falar para o pessoal aqui... Tchau, Camila, obrigado, vamos falar de novo, hein? Gente... a gente já está estourando o tempo, mas eu queria pedir ao Aidar e ao Abramovay que fizessem seu comentário final para a gente passar o tchau nesse painel, que, na minha opinião, trouxe muita coisa importante. Um tchau mesmo, um obrigado. Eu acho que foi uma excelente mesa. É bom a gente continuar digerindo o que aconteceu na COP, continuar explorando, sem nenhum aqui falso otimismo, mas tentando ver que janelas de oportunidades que a gente tem para explorar, e foram colocadas aqui, muito bem colocadas, oportunidades que a gente tem para o país desenvolver. Eu sempre falo em desenvolvimento, não só porque eu trabalho no Banco de Desenvolvimento, mas porque eu acredito firmemente que para muito que foi colocado aqui, para soberania, como que a gente se coloca nesse cenário, a gente precisa de desenvolvimento. Tá? Obviamente não é crescimento econômico, como eu já aprendi com o professor Ricardo há muito tempo atrás, mas é o desenvolvimento no sentido mais amplo. E como eu falei, volta a minha fala inicial, para o BNDES hoje, clima, meio ambiente é desenvolvimento, não é uma dimensão, é desenvolvimento. É isso, obrigado. E complementando o que o Gabriel acaba de dizer, mesmo quando a gente fala de crescimento econômico, a gente precisa saber crescer para quem, como você colocou, mas, sobretudo, crescer para quê? Quer dizer, qual é a que vai se destinar o crescimento econômico? Uma coisa é você ter crescimento econômico a partir da ideia de que as ruas precisam ficar mais entupidas ainda de carro, mesmo que seja carro elétrico. Outra coisa é você ter desenvolvimento econômico para ter energia para todo mundo, para ter educação para todo mundo, para ter saúde de qualidade para todo mundo. Nos dois casos, você precisa de crescimento econômico. Mas qual crescimento econômico? Essa é uma discussão, Caco, que a gente vem fazendo já, não nós, mas o mundo vem fazendo há muitos anos. E então eu queria agradecer muito a iniciativa, o convite, o privilégio de estar aqui com a Camila, com o Alexandre, com o Gabriel e com o meu querido amigo de longa data, agora, Caco, cumprimentar o DCM e a Escola de Sociologia Política de São Paulo pela iniciativa, e só lembrar uma frase de um velho mestre meu, infelizmente já falecido, segundo o qual o otimista é apenas um pessimista mal informado. E isso me parece muito, muito verdadeiro. Quer dizer, essa cisão entre o otimismo e o pessimismo, eu não consigo me encaixar nisso. Eu acho que a nossa função é muito mais a de analisar, ver as brechas por onde a gente pode enfiar o pé e conseguir avançar. Muito obrigado. Gente, eu agradeço a todos aqui. Queria agradecer novamente a realização dessa conversa. Eu queria agradecer muito a presença dos painelistas que se viraram na sua agenda para estar aqui, de vocês que vieram, e agradecer o patrocínio do BNDES e do governo federal, sine qua non, né? Não teríamos feito esse encontro.